Já acabou, meus amigos. Já acabou o campeonato. Não, estou a brincar. Ainda não acabou. Faltam 12 jornadas, mas o Botafogo voltou a ganhar balanço desde a última vez que cá estivemos, em que nós titulámos o programa, ou o episódio, como Assim é Fácil Estar em Crise. O Bruno Lage não aguentou, saiu, muito criticado pelos adeptos, sobretudo por causa de ter deixado o Tiquinho no banco, também muito criticado pelos resultados. Bruno Lage acabou por ser despedido do Botafogo. O Botafogo pegou num treinador interino para fazer o resto da temporada. Ajudem-me lá no nome. Lúcio Flávio. Lúcio Flávio. Ex-meia do Botafogo. Ex-meia. Lúcio Flávio. Lúcio Flávio. Não sei se conheço. E depois disso foi ganhar a casa do Fluminense. Aqui do meu amigo Eduardo Massa. Fluminense que, a meio da semana, conseguiu acesso à final da Libertadores, tal como o Palmeiras. Não, o Palmeiras não. O Palmeiras caiu contra o Boca Juniors. Abel Ferreira não conseguiu a terceira final em 4 anos. Conseguiu 2 meias finais seguidas, o que também não é mau. Curioso que aqui era quase unanimidade que o Palmeiras era o mais certo entre os 4 na final. Não foi. E é engraçado que o Botafogo, o Boca Juniors, pelo que li, não ganhou nenhum jogo até à final. Na fase eliminar, não é? Não é que não ganhou nenhum jogo nessa Libertadores. O Boca Juniors não ganha nenhum jogo em mata-mata de Libertadores desde 2020. 2020 ou 21? Não, desde 2020. Impressionante. O Boca Juniors é o rei dos empates nisso aí, mas nessa Libertadores em específico, e é o que fez eles chegarem tão longe, e é o que liga um alerta para o próprio Fluminense, é o goleiro, né? O Sérgio Romero, aquele goleiro ex-Manchester United, é um monstro das penalidades. Pega todas as penalidades. Convém resolver antes, Eduardo. Atenção. E é isso que tem feito o Boca avançar. Então, vou convém dizer... resolver antes, depois, durante... Sim, convém. Exato, convém resolver, não é? Quando é que é a final? A final é dia 4 de novembro, vai ser às 20 horas aqui em Portugal, 17 horas no Brasil. Dá para ver, então. Vou estar horário que já é feito pela Comebol, justamente para poder ser visto em mais sítios. Gostava muito de, nessa altura, haver lá um treinador português, portanto, quiçá Fernando Diniz até lá é despedido. Difícil, estou a brincar. Só para contextualizar aquilo que eu estava a dizer, o Botafogo no Boca Juniors, nos oitavos de final, empatou 0-0 em casa do Nacional Montevideo, depois 2-2 e ganhou nos penaltis. Nos quartos de final, 0-0 em casa, 0-0 fora contra o Racing da Avellaneda, não é? E depois ganhou nos penaltis. E agora 0-0 em casa e 1-1 em casa do Palmeiras e ganhou nos penaltis à equipa do Abel Ferreira. Portanto, uma vez mais o Abel não conseguiu a final, mas uma vez mais conseguiu ir bastante longe e se calhar com a equipa mais modesta que ele teve nestes 4 anos, em termos de opções. Se calhar sim, foi isso que eu fui percebendo, não é? Não teve contratações. Ainda mais com a lesão do Dudu. Exato. Com a lesão do Dudu, certamente. Portanto, está o enquadramento da Libertadores de meio da semana feito e depois passamos então para o fim de semana. Já sem o Bruno Lage, o Botafogo foi à casa do Fluminense. O Fluminense, como nós tínhamos falado na semana passada, iria sempre ser interessante e provavelmente mais acessível, porque o Fluminense ou estaria na ressaca de festejos ou na ressaca de uma eliminação, ia ser difícil estar com um foco total neste jogo. E só um detalhe, quando você fala de foi a casa, né, para contextualizar, o jogo foi no Maracanã e teve maioria da torcida do Botafogo, porque apesar do Fluminense ter jogado em casa, a torcida do Botafogo empolgada aí pela mudança, né? E tudo mais. Não teve a maior presença da torcida do Botafogo? Não teve. Ei! Estava a ver que vocês não se pegavam nenhuma vez aqui. Então, teve ou não teve? Não teve. Mas uma presença maior do que o normal da torcida do Botafogo, mas não teve, obviamente, o número de ingressos comando é limitado. Espera aí. Pessoal, tem mista na área. Obtivemos aqui a presença do homem da bilheteira. É o Eduardo Massa e sabe quantos adeptos estavam para cada lado. Não, tô provocando ele. A venda de ingressos ela é limitada para a torcida visitante, mas é que o Maracanã não estava lotado. O Maracanã não estava lotado e teve certa crítica a isso, porque o Fluminense veio de uma final da Libertadores. Vamos lá, a torcida do Fluminense, obviamente, está mais preocupada com a Libertadores. Foi um erro até absurdo que fizeram aqui. O Maracanã não estava lotado porque há uma prática meio absurda. Estaria Na verdade, ele estava lotado. Todos os ingressos vendidos, tanto do Botafogo quanto do Fluminense, foram vendidos ali, ou quase no limite.
só que tinha mais de 10 mil lugares vazios entre as duas torcidas. Porque eu vi na televisão tinha muita coisa vazia. Então, mais de 10 mil. E aqui, a transmissão aqui falou, que pena isso, os torcedores nunca enchem o estádio. Não, o Maracanã tem a maior... O Fluminense tem a maior público, média de público no Maracanã de sempre, da história. Ou mais que o Flamengo? Não, do próprio Fluminense. Não, né? tô dizendo do Fluminense, né? Do Fluminense. Ok. O melhor registro sempre. Sim, eu não sei se é maior do que o Flamengo esse ano, provavelmente porque o Flamengo não tá assim na melhor das temporadas, mas isso depende muito do... Antigamente as médias de público eram maiores também, porque o Maracanã comportava mais de 100 mil pessoas, né? E com os clássicos, por exemplo, tinham torcida dividida. Hoje só Fluminense e Flamengo fazem isso. Então, ou seja, isso aí não é uma informação exatamente verdadeira, mas ao mesmo tempo é incompreensível como estádio como Maracanã, que daria até talvez para 80 mil, acaba sendo reduzido para 68 mil, e acaba sendo reduzido para 50 mil, e aí você vê aquele estádio gigante, mesmo lotado, parece às vezes vazio, ou com áreas, o mais normal é eles separarem áreas inteiras do estádio que ficam completamente vazias, porque não tem ali como... Essas medidas de segurança do futebol brasileiro a gente não consegue compreender tão bem. Agora voltando ao que interessa, que é o Botafogo. Vamos a dentro do campo, né? Passamos das bancadas para dentro do campo, o Botafogo ganha 2-0 com 2 gols na primeira parte, um deles Tiquinho Soares. Exato. Então vamos ao Botafogo. Primeiro, antes de começar a falar do campo propriamente, vamos falar do Bruno Lage. Você disse que ele era criticado pelos adeptos e pelos resultados. Sim. Né? Ele foi muito criticado por causa da questão do Tiquinho Soares e, obviamente, por causa dos resultados. Sim, agora, ele não foi criticado por adeptos, diretoria, ele foi criticado por todos, inclusive os jogadores. Sim, isso é para perceber. Isso é bom, os jogadores até... Pós-jogo, né? No anúncio da demissão, tiveram jogadores que deram lá o joinha, o like. Ei! Olha, mas ajuda-me a esclarecer uma coisa. Marçal... Sim. Isso é que é roubável. Tiquinho Soares, Marçal disse assim, que o simples, fazer o simples é fundamental. Né? Falou o feijão com arroz também. O feijão com arroz, né? Que é uma gíria nossa, né? É fazer o feijão com arroz. Ele falou, nós não fizemos nada diferente. Nós só fizemos o que já fazíamos antes do Bruno Lage. Sabes que, eu não sei se vocês se lembram, mas quando falámos aqui da questão do Bruno Lage, eu na altura disse, tem tudo a ver com a capacidade que ele vai ter de se adaptar ao que já está feito, ou se ele vai tentar já meter muito a colher dele. E se calhar foi isso que aconteceu, não é? Mas era isso. Total. Quando ele assume o clube nessa condição e o próprio Caçapa chega, um Caçapa é um treinador que ninguém conhecia, né? O Caçapa era auxiliar técnico na França. Conhecemos no Brasil por ser zagueiro. Ninguém nunca ouviu falar do Caçapa treinando. E quando o Caçapa chega como técnico e ganha 3 jogos no Campeonato Brasileiro, 3 ou 4, né? 100% de aproveitamento. Ele ganhou os 5 jogos que ele jogou, né? Não foram todos no Brasileiro. Teve na Sul-Americana também. Ele faz isso. Se eu falo, o Caçapa fez isso, aí chega o Bruno Lage, currículo, Premier League, campeão português, expectativa máxima de... Ele não precisava de fazer o 100% do Caçapa, porque todo mundo sabia que o 100% do Caçapa era impossível, mas... Só tinha que não estragar, né? Mas não tinha que não estragar. E eu acho estragou, claramente. Acho curioso e engraçado que normalmente a gente vê críticas de jogadores ao técnico, como pessoa, problemas pessoais. Eles foram bem claros, tanto o Marçal como o Tiquinho. Eles não falaram mal do Bruno Lage como pessoa. O problema ali não foi exatamente relacionamento. Não foi só o fato dele ter barrado o Tiquinho, ter barrado o Tietê, ter mudado na lateral, ter improvisado os jogadores, que não foi uma questão pessoal. Foi uma questão que os jogadores não entenderam o que o Bruno Lage queria fazer, ele não conseguiu passar, e na verdade acho que mais que isso, o Bruno Lage não conseguiu entender o que era o Botafogo que chegou aonde está, na liderança, não é um Botafogo que talvez o Bruno Lage goste, mas foi o Botafogo que deu certo. É um time vertical, é um time muito forte fisicamente, e contra o Fluminense sobrou nos 25 primeiros minutos
Por quê? Porque era muito mais forte fisicamente, parecia uma avalanche de jogadores. Não foi um Botafogo que dominou o Fluminense com a bola, nunca vai fazer isso. Nunca, o Botafogo não é esse time, pelo menos não nesses grandes jogos. É um time que sabe qual é o seu potencial, bolas longas para jogadores como o Júnior, como o Vitor Sá, aí mudam também as características e os jogadores que estão em campos, mas basicamente esses contra o Fluminense. Tiquinho Soares para fazer aquele trabalho de força física, de pivô, de brigar, de raça, e muita velocidade na transição. Tietê deu passe fenomenal, Tietê que foi barrado também pelo Bruno Lage, tá? O Tiquinho fez o gol. Vários jogadores que ele vinha deixando de lado ou não vinha explorando da melhor forma, voltaram a jogar como jogavam antes do Bruno Lage. O Botafogo massacrou um Fluminense que entrou, obviamente, ali com outro clima competitivo nos 25. E rodou muito? Rodou muito aqui? Não, pelo contrário. Okay. Até acho que foi um dos piores decisões, porque o Fluminense... Quem entrou foi sem motivação, né? O Diniz apostou ali no Ganso, novamente fazendo uma espécie de meio campo defensivo, mais recuado, para entrar com... Ou seja, entrou num 4-1-5, que seria um 4-2-4, né? Óbvio que na prática não é assim, o Keno volta, mas é um atacante, o Arias volta, mas é um meia ofensivo mais para ponta ali, para extremo. Então ele jogou com 5 personagens mais ofensivos e apenas o André como meio campo defensivo, sem contar que ele tem o Marcelo na esquerda. O Marcelo é um jogador fenomenal com a bola nos pés, mas no auge já não era um primor defensivamente. Então você tem ali o Ganso com 33, 34 anos para cobrir o Marcelo com 34 anos. Aquilo foi explorado pelo Botafogo nos primeiros minutos assim, de uma forma muito contundente. Podia ter sido 3, podia ter sido até 4 ali nos 30 primeiros minutos. Depois o Fluminense dominou o resto do jogo, mas sem nunca... levar assim tanto perigo, né? Nem o Botafogo, o jogo ficou mais igual, foi divertido o jogo, mas foi isso. O Botafogo primeiro não precisava fazer mais, depois de 2 gols em 25 minutos ele não precisava fazer muito mais, e foi isso. À mesma hora estava a jogar noutro campo o Palmeiras em casa frente ao Santos e perdeu por 2-1, por isso é que nós estamos aqui a apontar, ou eu comecei isto a falar de que o campeonato estava resolvido, agora sim. Não é bem assim, porque depois, mais à noite, jogou o Bragantino, que foi empatar a casa do Paranaense, ficou a 9 pontos, o Palmeiras já está a 11, tal como o Grêmio, e o Flamengo também. Enfim, mas o Bragantino nunca contou para estas contas, não é? O próprio Caixinha disse que não conta para essas contas, né? Ninguém acredita nisso, e nem é uma questão de acreditar no Bragantino. O Bragantino tá bem, mas a distância é muito grande. A distância é muito grande para um clube que nunca teve esse objetivo, né? E também não tem tanta essa capacidade de tirar essa diferença. Quem tem a capacidade, como um Palmeiras, que nesse momento... vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu só uma vez aconteceu 2 vezes para o Palmeiras, isso foi em 2021, sob o comando do Abel Ferreira. O Abel Ferreira nunca perdeu 4 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro. A última vez que o Palmeiras perdeu 4 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro foi em 2020 e acabou a passagem do Luxemburgo. E foi quando chegou o Abel. Sim, ele foi treinado ali internamente pelo Andrei Lopes em determinado momento, depois chegou o Abel. Então o Palmeiras vive um momento péssimo, o Flamengo acabou de mudar de técnico, até chega com uma expectativa altíssima por conta do Tite, mas tarde, né, para esse Campeonato Brasileiro. Então, realmente, quando você falou que acabou, o sentimento dessa rodada foi que, de fato, acabou. E não há a mínima hipótese. Quer dizer, há a mínima hipótese. Mas onde é que poderá haver hipóteses? Qual é a porcentagem de hipóteses? A tabela que o Botafogo entra a partir de agora, esse jogo contra o Fluminense foi crucial, porque esse jogo contra o Fluminense era um jogo que poderia perder, era um clássico, o Fluminense joga de igual para igual, o Fluminense não é pior do que o Botafogo. Então, assim, mas beleza, ganhou esse jogo. Agora, entra numa tabela muito mais confortável. Vai à casa do último, não é? América Mineiro. Exato. Depois recebe o Paranaense, depois vai a Fortaleza, complicado. É um pouco mais difícil, mas depois pega o Recebe Cuiabá.
Cuiabá. E a seguir tem o Palmeiras na jornada 31. E se calhar... Só que o Palmeiras, nesse momento aí, se o Palmeiras não emplaca... O Palmeiras tá na sequência de 3 derrotas. Se o Palmeiras não emplaca aí, são quantas rodadas? 1, 2, 3, 4. Se o Palmeiras não emplaca isso aí, praticamente uma sequência de 4 vitórias, ele já deu adeus de qualquer forma. Pois, esse jogo já vai chegar tarde, né? Sim, então... Essa rodada foi perfeita pro Botafogo, porque foi a virada de chave, vamos dizer assim. Vinha de 4 jogos sem vencer, jogos assim que nem eram teoricamente tão difíceis, contra o Corinthians, que não está em boa fase, que estava preocupado com a Sul-Americana, contra o Goiás, que briga contra o rebaixamento. Então, você, de repente, vence um clássico, vence um time que está na final da Libertadores. Fora de casa. Um time que é rival direto pelo título, ou teoricamente seria, né? A gente sabe que não é mais. E todos os rivais, todos, nenhum deles ganhou. Tá? Nenhum deles. O Bragantino empatou, não é um mau resultado. O Bragantino empatou na casa do Atlético Paranaense. Bom resultado pro Caixinha, mas não é um resultado que te permite sonhar mais, assim, se aproximar do Botafogo. O Palmeiras está claramente em crise, né? Talvez, eu vou até deixar aqui, não sei se é o fim de uma era, eu não sei se é um fim do nosso maior assunto aqui nesse... Fico até triste, né? Porque nós não continuamos jogando, como sempre. Futebol é isso aí, futebol é sorte. Mas nós nunca desistimos, nunca. Estava completamente desatento. E o Paulo estava a dizer... A gente tava aqui fazendo sinais pro Luiz. A gente tava falando já há algum tempo, né? Mas o Palmeiras é claramente o nosso menos da semana. E com uma pitadinha a Abel, né? O Abel... Sim. Ele tem sido muito criticado. O Abel não perde os jogos, né? Os outros perdem. Não. Ninguém Os ganha outros não ganham. O Abel exato. Os outros não ganham. Vamos lá ouvir o Abel no final do jogo. Porquê? Isto foi uma curta declaração que depois foi comentada pelo treinador do Santos, que lhe foi ganhar, num programa posterior. Portanto, conferência de imprensa. Eu já tive a oportunidade de ver os golos. São mais ofertas nossa do que mérito do nosso adversário, mas parabéns para o Santos, ganhou, está na luta pela sobrevivência e fez aquilo que nós não fomos capazes de fazer, que foi fazer 2 golos. Marcelo, então foi mais oferta, segundo o Abel, do time dele, do que mérito do Santos. O que você pode falar dessa declaração? Nos gols, exatamente. Sim, nos gols. Caros pingos nos is. Momento, pois já Marcelo. Parei. Não, porque o gol que eu tomei também foi oferta nossa. Eu também é trabalhado para não tomar aquele gol. Entendeu? Então, mas foi mais oferta, né, Marcelo? Mais oferta do que mérito. Então, assim, o que a gente tem que deixar bem claro, e a gente tem que ter cuidado no que a gente responde, porque é um clássico Santos e Palmeiras. Eu estou com um cara que jogou nos 2 times. O Paulo sabe, o Alexandre sabe o tamanho que é jogar numas equipes dessas. A gente tem que ter cuidado no que a gente fala. Dá esta dica, né? Dá ali a primeira chega ao Abel e depois, mais à frente, vai dar uma chega um bocadinho maior. A fala dele, eu acho que... Sei, ele responde pelo que ele fala, mas assim... O Santos, a torcida do Santos é muito gigante e o Santos pode chegar em qualquer lugar e ganhar jogo. E hoje foi uma prova disso. Ganhou com mérito, sim, minha equipe. Parabéns aos jogadores e eu me preocupo com o meu time. Com o meu time que eu me preocupo. E dou méritos para o adversário, sim, quando o adversário merece a vitória, eu sou capaz de falar isso. Sabe, como eu fui capaz de falar que iríamos enfrentar um adversário duro, de um grande treinador, mas que conseguimos uma grande vitória merecidíssima. E outra coisa, no final do jogo era para ter feito 2 ou 3 gols a mais, que nós perdemos. Essa é a grande verdade. Condição de gol clara, teve o Santos. Realmente o placar foi até pouco, 2-1. Poderia ser, com todo respeito ao Palmeiras, mas no final de jogo nós poderíamos ter matado o jogo. Esse é um momento icônico, né? Porque é engraçado que o Abel falou na coletiva e o Marcelo Fernandes convidado para um programa de uma mesa redonda, né, ali com os jornalistas, colocando lenha na fogueira. Ele é provocado. Ele é provocado a responder, mas é interessante a resposta do Marcelo Fernandes, sabe por quê? Porque a gente fica falando da cruzada da imprensa contra o Abel, né? Já o meio de semana teve uma questão muito polêmica com uma resposta do Abel sobre o Boca Juniors, que o Abel ele foi questionado sobre certa teimosia, e aí ele falou que é ele que sabe, ele que tá ali todo dia, ele que sabe o que faz e tudo mais. E, ele ter jogado 3 dos 4 tempos contra o Boca Juniors com a mesma exato. equipa.
E ali ele foi muito questionado, ele falou que é ele que treina o time, ele que sabe, ele que tem o curso da CBF e tudo mais. E aí eu acho até interessante porque, de certa forma, eu dou um pouco de razão pro Abel nesse aspecto. Na questão não dele responder dessa forma, mas ele é o treinador, ele venceu tanto, né? Ele de certa forma, sabe o que faz. Só que mas a minha questão... e aí vou eu criticar o Abel. Sim. A minha questão... Não é se ele sabe. Não é se ele... Mas é que isto é uma coisa que me chateia muito nos treinadores. Todos nós sabemos que eles é que sabem, eles é que trabalham com os jogadores, mas eles fecham os treinos. Nós não sabemos. E nós somos a passagem para os adeptos. E os adeptos também não sabem. O nosso papel é perguntar para os adeptos. Sim, para os adeptos saberem. Por isso, se nós, jornalistas, perguntamos porque é que ele, em 3 dos 4 tempos, joga com a mesma equipa e que não mostra rendimento, e depois no único tempo em que não joga, a equipa rende finalmente... quem tem que saber... Claro, ele deve explicação uma oportunidade. Não é para o jornalista, para a torcida. Ele pode explicar. Todos nós sabemos que ele é que sabe. Claro. Ele é garantidamente... Eu estou a falar dele, estou a falar de qualquer treinador. Sim. É a pessoa mais habilitada para saber quem é que deve jogar. O treinador é sempre essa pessoa. Mas... para fora, é importante às vezes explicar as coisas que é para não ficarem pontas soltas. A explicação dele não tem que ser para o jornalista, tem que ser para a torcida, para quem paga o ingresso, para quem ama aquilo ali. Mas eu tô falando que o interessante é que, apesar da cruzada com a imprensa, dessa questão do meio da semana, esse caso específico aí com o Marcelo Fernandes foi interessante, porque ele, pela primeira vez que eu me lembre, ele foi respondido por um igual. O outro treinador questionou a forma como ele se posiciona. Porque a forma como a imprensa se posiciona, o Abel vai, critica, fica bravo, não sei o quê. A CBF ninguém... E de forma educada, embora dando umas cutucadas, sim. Né? Acho que com nível, claramente. Eu acho que, obviamente, o Abel não queria aí exatamente atacá-lo, né? Então, obviamente, teve uma provocação da mesa redonda. Mas a questão do Abel é... O jornalista faz uma pergunta válida, ele responde com arrogância. O jornalista elogia ele responde com arrogância. Essa aí eu fiquei... O jornalista critica ele responde com arrogância. Então, não sei qual é o tipo de jornalismo que ele quer, o tipo de pergunta. Ele não quer ser questionado. Ele não está saturado. Ele não estará saturado já. Não, porque ele sempre fez isso, mas eu acho que talvez seja o fim de um ciclo, sim, porque... Você acha? Eu acho que sim, porque talvez ele... Ele tem contrato quanto tempo mais? Sabe que eu não sei, mas a questão... Até o próximo ano. É mais um ano, mas de qualquer forma... acho que até dezembro de 2024. Eu tenho a impressão que sim. Mas eu vejo essa questão, essa briga, esse questionamento, eu acho muito engraçado. Eu gosto de acompanhar muito no Twitter ou... também pela televisão, o que está se falando sobre isso, e é engraçado como que a gente vê a reação, porque existe uma certa torcida, que não é do Palmeiras, pro Abel ir embora logo. E eu vejo essa crítica muito ferrenha em cima dele, todo mundo, é bom que o Abel vai embora, já estamos cansados disso, mas você vai ver, raramente... É um palmeirense que está falando isso. Essa é a minha questão. Ok, pode parecer que há aqui saturação, pode parecer que há um indício de fim de ciclo, mas para o Palmeiras, eu não vou dizer nunca, mas muito dificilmente conseguirá ficar melhor com a saída do Abel a curto prazo. Não, e eu acompanhei, eu vi os cânticos da torcida em protesto do Palmeiras, criticaram o Marcelo Barros, que é o diretor de futebol, criticaram a Leila. Pode ter acontecido, mas eu não vi nenhuma crítica da torcida ao Abel. Nenhuma. Se for fim de ciclo, é porque ele quer. Eu acho que sim, porque talvez seja mais pelo ciclo do clube como um todo, os jogadores. Eu acho que ele está trabalhando aí uma renovação para uma base que vem muito forte do Palmeiras. A base do Palmeiras é muito forte, né? Os jovens jogadores, a academia, que no caso do Palmeiras se chamam de academia mesmo. Então é um ciclo que está surgindo novo e que talvez ele não queira passar tanto por esse momento de transição, né? O trabalho de base. Né? Ele tem reclamado desde o início da temporada, porque saíram jogadores importantes que tinham que sair, porque queriam sair também, e não teve reposição, porque no mercado brasileiro é muito difícil arranjar essa posição
essa reposição de jogadores de alto nível, ainda no auge, ou pelo menos de bom nível. Né? E ele já disse que quando quer contratar, quer jogadores para o 11 e não jogadores para fazer banco. Foi como o Vitor Pereira falou quando nós conversamos com ele. No Brasil, a gente às vezes tem os jovens e os velhos, né? E você não consegue fazer com os veteranos aquilo que você consegue fazer com os jovens. E quando o jogador está mais no auge, é muito difícil ele ficar no Brasil se ele é um fora de série. É muito difícil. E às vezes nem é questão de dinheiro, às vezes é de projeto, de carreira. Então, mesmo o Palmeiras e o Flamengo, que tem muito dinheiro, às vezes não conseguem pegar esses jogadores. Aí tem que apostar num Vidal, por exemplo, no Flamengo, e que não deu certo. Os jogadores, o Abel Ferreira não faz isso. Ele é um técnico esperto nesse sentido, ele evita fazer isso, pegar esses jogadores em fim de carreira. Ele tenta pegar jogadores medianos e bons, mas ainda no auge físico, no auge técnico. E o Palmeiras também não se dispõe a isso, né? Porque em algumas vezes o Palmeiras até tentou trazer esses veteranos e acabou superado financeiramente por outros clubes e saiu da jogada. O Hulk, quando ele foi para o Atlético, era para ter ido pro Palmeiras, o Atlético conseguiu ele. Eu não sei se... O Vidal não, mas teve algum outro jogador que foi pro Flamengo, desses mais veteranos, que o Palmeiras estava ali para contratar, o Flamengo colocou mais dinheiro, o Palmeiras falou não. Então o Palmeiras também não é muita política deles. É muito ponderado também. Exato, eles tentam fazer valer o dinheiro, né? E pro Marcelo Fernandes, bom trabalho no Santos. 3 vitórias seguidas e tá surpreendendo a todos, porque agora a briga para não cair ficou aquecidíssima e o Santos vai brigar até o final, mas tá com cara que vai sair. Quem também está muito bem é o Fortaleza. E então, Fortaleza mais da semana. O Fortaleza, eu sou muito fã do Vojvoda, já disse várias vezes aqui. Essa semana foi especial para Fortaleza. Eles venceram... Diria que é o teu segundo preferido a seguir a Fernando Diniz. Sim. Desde a existência deste podcast. No Brasil, eu acho que o Abel Ferreira... Os teus têm misters preferidos, são claramente... O Abel Ferreira, para mim, é o melhor técnico do Brasil, seguido do Vojvoda e do Diniz, só que o Vojvoda e o Diniz me dão mais prazer de assistir pelo estilo, às vezes um pouco... São estilos diferentes, o Vojvoda e o Diniz. Menos bélicos, se calhar, e mais... Eles são estilos... São aquele tipo de jogo que você nunca sabe o que vai acontecer pro bem e pro mal, inclusive, né? Já o Abel não, o Abel é mais até pragmático. Quando perde... Foi um vexame perder pro Boca Juniors? Não é um vexame, mas o Palmeiras claramente era favorito, esse Boca não é forte. É um time muito tradicional, mas não é o melhor Boca nem dos últimos anos sequer, e o Boca não tem sido assim tão bom nos últimos anos. Então, mesmo quando perde, ele perde com um empate, ele é eliminado com um empate. São jogos sempre muito pesados, assim, né? Mas eles jogam sempre pelo seguro, vamos dizer assim, né? Enquanto o Diniz e o Vojvoda jogam mais pro erro. O Vojvoda mais vertical, mais posicional, o Diniz aquela loucura relacional dos jogadores mais anárquico, vamos dizer assim, que de anárquico no fim não tem nada, né? Porque é muito trabalhado. Então o Vojvoda é um técnico que eu gosto muito, um time muito vertical. O Fortaleza foi superior ao Corinthians muito na semifinal da Copa Sul-Americana, chegou na final da Sul-Americana, favorito, eu não sei se é favorito, mas vai ser um jogo muito bom contra a LDU, se não me engano, não é? LDU. Sim, a final contra a LDU. Essa não foi a equipa que ganhou não, a Recopa contra o... Esse foi o Independente Del Valle. Essa é a terceira final contra o Flamengo, era isso que eu estava pensando. Essa é a terceira final de Sul-Americana da LDU. Ela já ganhou uma vez e os equatorianos estão sempre constando ali. É o terceiro país da América do Sul com mais finais de Sul-Americana. E já foi campeão da Libertadores contra o Fluminense, foi campeão da Sul-Americana contra o Fluminense. Agora pode ser contra o Fortaleza. Para terminar, além disso, o Fortaleza venceu o América Mineiro do top 10 ali, que disputa teoricamente as primeiras posições, foi o único clube que venceu além do Botafogo, né? E venceu de virada, a primeira virada do Fortaleza no ano. Tava perdendo de 2-0. O América Mineiro abriu 2-0, Fortaleza foi lá e buscou 3 gols. O América não é o último. É o último. Por essas e outras. Mas o Fortaleza veio de um jogo importante sul-americana, né?
Ou seja, é que nem o Fluminense, o Palmeiras, que estavam mais voltados para outras bandas. E eles colocam numa posição muito confortável para Libertadores, né? Porque a Sul-Americana garante vaga na Libertadores se eles forem campeões, mas se não forem campeões, eles já estão ali naquela zona importante. Estão a 2 pontos. Meus caros, tudo contado. 2 notas finais. Tite assumiu já o comando técnico do Flamengo, um tema que garantidamente vamos abordar nos próximos episódios, sendo que para a semana, é a segunda nota, não há episódio. Vamos fazer uma pausazinha, voltamos depois do futebol de seleções, talvez já com um patrocinador que nos leva a gravar ao Brasil. Para a final da temos aqui o homem que nos filma, o nosso Vasco. Vasco, vens connosco também? Ao Brasil? Muito bem. Portanto, são 4 passagens, por favor, para o nosso patrocinador, que ainda não apareceu, mas que um dia nos vai levar a gravar ao Brasil. Ora, tudo contado. Mais meia hora de futebol brasileiro em tons portugueses. Até à próxima.